Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do canal Acessibilidade Total no YouTube. Aqui é Marcos Dev na voz e a gente vai finalizar hoje o nosso desenvolvimento web, né? O nosso footer. Depois eu tenho mais umas coisinhas para mostrar para vocês que foi feito, né? Que eu já fiz, na verdade, e a gente finaliza. E aí, na sequência do vídeo, eu falo o que vai acontecer. Então, quem não é inscrito, se inscreva aí no canal para nos dar aquele apoio legal, aquela coisa gostosa, né? Todos sabem o crescimento de um canal. E é isso, pessoal, tá? Então, o que nós temos até o momento? Vamos vir aqui no nosso na nossa página da web, localhost. Então nós temos os nossos menus, nós temos a nossa sobre nós, sobre o projeto, né? 2 vídeos do YouTube e nosso formulário de contato. Tudo certinho, tudo bonitinho, né? O formulário de contato eu fiz ele com as letras e os campos um pouco maior do que o normal que se faz, né? Porque nós temos pouca coisa, enfim, não é tanto, né, o ponto. Os campos de texto estão em vermelho, então se vocês quiserem alterar isso, vocês podem alterar. Quiserem diminuir um pouco o tamanho das letras e o tamanho dos campos, basta alterar. Os botões de limpar e enviar ou limpar também estão alinhados, já estão tranquilos aqui. A gente vai fazer o nosso footer então, certo? A gente vai fazer o nosso footer. Então, o que a gente vai fazer? Depois da nossa section e antes do fechamento da nossa div geral, que é o nosso container geral, nós vamos criar aqui o nosso footer. O nosso footer, ele não possui section, então ele é um footer, certo? Assim como o nosso menu e o nosso banner está envolvido em uma tag chamada header, o nosso rodapé ele vai estar envolvido numa tag footer, certo? Fora de uma seção, porque o footer ele não é uma seção, né? Footer é um rodapé, né? Então a gente não vai envolver ele numa seção, tá? Então como é que nós vamos fazer aqui? Vamos escrever footer, certo? F-O-O-T-E-R, tá? Então, menor footer, maior, menor barra footer, maior. Nós vamos fazer um footer bem simples aqui. Deixa eu só lembrar agora que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Oh, droga. Ué? Travou aqui o meu... Ah, não, pera que abriu o console. E... Beleza. Eita. Deu bug. Pronto, só um pequeno probleminha aqui, já está resolvido e é isso. Tá, então nós vamos fazer o nosso footer aqui. Tá, vamos fazer o nosso footer. Vou botar aqui. Então, nosso footer, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos envolver ele num H2, num parágrafo e com um href, certo? Mas nós vamos fazer somente um H3 dessa vez, que a gente não trabalhou ainda com H3. Então, H3. Vou alinhar isso aqui. Beleza, tá? Então, no nosso H3 aqui, a gente vai ter o quê? Vamos ter aqui um direitos reservados ao projeto, por exemplo. Projeto, tá? Direitos reservados ao projeto
Aí eu vou fazer o seguinte: menor não, span. E aí, aqui dentro do span, eu já vou falar para você certinho como é que tá ficando essa linha, tá? Aguenta aí. Eu vou botar um A. Número. Então, AHF igual, abre aspas, número, fecha aspas, maior, menor, barra A. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, acessibilidade total, tá? Então, como é que ficou isso? Menor H3 maior. E aí eu coloquei ali, direitos reservados ao projeto, menor spam maior, menor A, espaço, HRF, igual, abre aspas, número, fecha aspas, maior, acessibilidade total. Vocês podem botar o nome do projeto de vocês, esse é o meu projeto, né? Acessibilidade total, daí menor barra A maior, menor barra spam maior e menor barra H3 maior, certo? Vamos ver como é que isso aqui ficou lá no nosso projeto do YouTube, certo? Então nós já temos ele dentro da nossa container, né? Dentro da nossa container. Ó, título de nível 3, direitos reservados ao projeto, acessibilidade total. Ok? Então agora a gente só precisa fazer uma coisinha aqui. No nosso HTML, direitos reservados ao projeto, menor spam maior. Eu vou botar uma classe dentro desse spam aqui, classe footer, certo? Então nós temos aqui footer, H3 e o spam com a classe footer, menor barra A, href, menor A, href no caso, né? Href. E o restante ali, certo? Daí acessibilidade total, menor barra A maior, menor barra spam maior, menor barra H3 maior. Ok. Vou dar um Alt Shift F para deixar tudo bem alinhadinho. E agora vamos para o estilo dele. Tá, então eu vou fazer o estilo aqui do footer, espaço, abre chaves e enter. Então o meu footer, eu quero ter um background color dele e aí eu vou escolher uma cor aqui para o meu footer. Eu vou botar um It's Smoke, que é um branco, certo? É um branco, então isso é só para quem enxerga, dar uma verificada ali para ver como é que tá ficando, tá? Mas nada que eu não vou falar para vocês. Eu vou botar um margin bottom aqui. Eu vou botar uma margem só, margem de 5%, vamos ver como é que vai ficar. Beleza, então nós temos um espaçamento legal aqui entre os botões de enviar e limpar do nosso formulário de contato, né? O nosso footer, e abaixo dele nós temos um espaçamento também de 5%. É um espaçamento bom, né? Que destaca ali um pouco o nosso footer. Certo? O que eu vou fazer agora? Como eu já tenho a visão de quem enxerga de como ficou o background do meu footer, agora eu vou estar trocando ele, né, para a gente começar a trabalhar nos estilos das letras, certo? Então, background color with smoke. E aqui, gente, eu vou fazer aquela coisa que eu falei para vocês. Eu vou botar aqui um RGBA, abre parênteses, e agora eu vou botar 0,0,0,0.8.
tá? Então eu coloquei um preto e esse preto ele vai ter uma tonalidade mais clara. Vocês podem ver, né? Para quem enxerga um pouco, tem uma leve discrepância em relação ao valor do restante do meu site, certo? As letras do meu footer, ela já está ao centro, tá? Sem eu precisar ter feito isso ainda. Na verdade, não está ao centro, não. Na verdade, agora que eu vou colocar a cor aqui das letras do meu footer. Mas como é que eu vou fazer isso? Depois da margem, fecha chaves. Eu vou dar 2 Enter. E vou colocar aqui footer. Espaço. Opa! Footer. Espaço H3. Abre chaves. Color. F5, F5, F5. Ok. Agora sim nós temos, né? Agora sim nós temos a cor das nossas letras. Então, no momento ele está bem à esquerda, né? Grudado na esquerda. E agora nós vamos centralizar isso aqui. Vamos centralizar então Text Align. Text Align Center. Vamos ver. Ok, está no centro. Tá? Está no centro. Só que é o seguinte. Lembram que quando a gente criou aqui, nós temos o H3, nós temos uma span e nós temos um href. Esse href, que é o A, ele está herdando a cor lá do nosso estilo do A que a gente fez no início, tá? Então eu não tenho uma cor para ele, certo? A cor dele tá uma cor normal de link, certo? Então nós temos que colocar uma cor para o link aqui. Só que daí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai arrumar e deixar tudo um pouco diferente aqui, né? As letras do título do nosso footer, todos os direitos reservados, a gente vai colocar, vamos deixar em branco, e a tonalidade do nosso link, o que seria um link, vocês podem colocar um link, né? Se vocês quiserem, o link do site de vocês mesmo, certo? Ou deixar só com o sinal de número ali, certo? E basicamente é isso. Mas a gente vai estar alterando aqui o tamanho das letras, o espaçamento do link e a cor do link. Então vamos lá. Footer H3. Vejam que no H3 aqui, por enquanto, eu tenho só a cor e só o Text Align que eu estou colocando ao centro. Depois do ponto e vírgula da cor, eu vou dar um Enter e vou botar um font size aqui. Font size. Esse font size aqui eu vou colocar de 2 rei e vamos ver como é que vai ficar. Tá, então 2 rei ficou um pouco maior, mas ficou tudo maior. Por quê? Porque o nosso span do nosso link, ele está dentro, né, dentro do H3. Então, como é que a gente faz para mudar o nosso link? Eu vou agora, depois do fechamento das chaves aqui, lembrando que isso aqui é meramente uma passagem de conhecimento mesmo, vocês podem estar alterando esses tamanhos, tá? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a classe do nosso span, .footer, espaço, A, espaço, abre chaves. Eu vou botar uma cor aqui. Número F5, F5, F5. Vou salvar. E antes de continuar, eu vou lá ver se de fato alterou. Tá? Então nós temos a cor do nosso link em branco agora.
certo? E nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar um espaçamento um pouco diferente aqui agora, tá? Então, vou botar aqui um margin left. Eu vou colocar aqui 10%. Vamos ver como é que ficou. 10%. Então, espaçou. Deu um espaçamento de 10% do meu título, todos os direitos reservados ao projeto, né? Acessibilidade total, que ficou mais para a esquerda. Então, ficou um espaçamento de 10% entre a primeira frase e o meu link, certo? Então, nós temos isso aqui tudo centralizado. Quando eu dei o espaçamento de 10%, ele jogou o meu link mais para a direita e o meu título mais para a esquerda, 5% para cada lado, certo? Deixando assim ainda centralizado, ok? Agora eu quero mostrar uma coisa importante para vocês. Eu vou dar um Ctrl Tab aqui na minha página e eu tenho agora aqui, eu tenho o meu modo de desenvolvedor ativo. Notem que no meu modo de desenvolvedor, o meu footer ele está centralizado. No caso, de todos os direitos reservados ao projeto está numa linha e a acessibilidade total está na linha de baixo. Ou seja, ele ficou exatamente como eu queria que ele ficasse e está tudo centralizado. Não preciso já nesse momento fazer um media query aqui para isso. Certo? Mas no restante do meu site, como eu já tenho tudo pronto aqui, eu criei uma media query, porque nos nossos itens do menu ficou com o padrão grande e estava tudo acavalado e ele estava em coluna, um item abaixo do outro, a imagem do lado estava sobrepondo e eu já arrumei isso, certo? E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou meu media query. Então, o que eu fiz aqui? Eu já fiz uma media query só, tá? Somente uma media query, né? Ou seja, @media, abre parênteses. E aí, quando eu abro o parênteses, eu tenho dois pares de parênteses aqui no meu @media. Eu não preciso botar query, não preciso botar media screen, não preciso colocar isso, somente @media, certo? Aí, o que eu fiz? @media, abre parênteses, o @media é tudo junto, tá? Espaço, abre parênteses, min width. E o que eu fiz aqui, ó? @media, eu vou só explicar de novo, espaço, abre parênteses, min width, dois pontos, espaço, 280 pixels, fecha parênteses. Ou seja, todas as telas a partir de 280 pixels AND, né? E eu botei um AND no meio ali que se escreve AND, né? Até um máximo de largura de 1024 pixels. Ou seja, ele vai pegar todas as minhas telas que partem de 280 pixels até 1024 pixels, certo? Até 1024 pixels ele vai ter estilos diferentes, ok? Então, a minha linha completa ficou @media, abre parênteses, min width, dois pontos, 280 pixels, fecha parênteses, espaço, AND, espaço, abre parênteses, max width, dois pontos, 1024 px, fecha parênteses, abre chaves. Tudo o que eu for estilizar para essa media query aqui, eu vou colocar dentro do bloco. O bloco está entre chaves. Então, abre chaves, enter, fecha chaves. E dentro desse bloco é onde eu coloco. Tem que ser tudo dentro desse par de chaves aqui. E tudo vai ter o seu par de chaves. Por exemplo, o header, tá? O header,
para as telas menores do que uma tela de computador, elas os menus ficam um em cima do outro, fica tudo junto ali. Então, eu dei um estilo pro meu header, certo? Então, header, H-E-A-D-E-R, abre chaves, na próxima linha. Eu coloquei o display flex, para deixar flexível. Eu botei um flex wrapper de wrapper, e um Jettify Content de Spacing Between, certo? Então, esses são o meu padrão para o meu menu. No momento que eu coloco um Display Flex, os itens do meu menu já ficam um ao lado do outro. Mas como eu tenho 5 itens, fica 4 numa linha e 1 na outra linha. E aí, para resolver isso, depois aqui, na próxima linha eu tenho fecha-chaves, ponto image. E a imagem também eu preciso arrumar ela. Então, na imagem, na verdade, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só tirar esse... Bom, o que acontece? Eu tirei o estilo da imagem aqui só para falar para vocês, tá? No momento que eu tiro a imagem da minha Media Query, ela não adota o meu banner, certo? Não adota o meu banner. O meu banner, ele simplesmente não aparece. Quem enxerga um pouco pode perceber, quer dizer, aparece, tá? Bem pequenininho, certo? Aparece bem pequenininho, acima dos meus números. Então eu não preciso, por quê? Porque a minha imagem do meu banner, ela já está com estilo, certo? Ela já está com estilo. Então eu não preciso, ok? Fazer aqui dentro da minha Media Query, eu não preciso adequar a imagem porque ela já está adequada. Então eu simplesmente tirei. Agora, eu preciso adequar os meus itens de navegação. Quais são os meus itens de navegação? São justamente os meus itens do menu. Ok? Então, nav, né? Nav, que é como inicia o meu menu. Meu menu está dentro de uma nave, né? Uma navbar, uma navegação, certo? Está dentro de uma tag nave de navegação. E aí eu tenho que chamar o quê? Eu tenho que chamar o UL, U, LI e UA. Certo? Então eu tenho nav, U, LI, A. Nav, U, LI, A, espaço, abre chaves. E aí eu coloquei uma font size de 1 rem. Certo? E assim, quem enxerga pode perceber que os itens do meu menu estão bem pequenos. Se eu quiser botar um pouco maior, eu posso colocar aqui 1.5, por exemplo, 1.5 rem. Só que daí o que vai acontecer? No momento que eu coloco 1.5 rem, ele vai jogar o último item do meu menu para a linha de baixo. Certo? Então eu tenho 5 itens, eu vou ficar com 4 itens numa linha e 1 item na linha de baixo. Certo? Então eu coloquei aqui 1 rem somente para ficar os meus 5 itens na mesma linha. Certo? Então os meus 5 itens estão na mesma linha, ocupando toda a largura do meu container. Certo? Então, eu dei um Justify Content de Center e só. Então, o meu estilo para o meu menu, só temos duas características dentro do nosso Media Query, que é o tamanho da letra e a centralização dos itens, certo?
fecha chaves. Deixa eu tirar uma linha em branco daqui. E agora eu fiz o ponto título H1, certo? Eu vou tirar aqui, daí eu coloco de novo, salvei, tá? Então nós temos o nosso título com as letras herdadas do nosso contexto geral. Vocês podem deixar sem estilo no nosso título, ele vai herdar da fonte geral, certo? Ou vocês podem colocar o estilo. Deixa eu voltar aqui, salvar. E ele vai ter a mesma proporção, ok? Não mudei proporção nenhuma de tamanho de letras. Eu herdei, eu só acrescentei aqui o meu título. Ponto título H1, abre chaves. Agora, se eu quiser deixar com as letras um pouco menores, eu posso deixar. Basta eu vir aqui dentro do meu ponto título H1 abre chaves. Depois do abre chaves eu posso dar um enter e colocar um font size de, por exemplo, 3 rei. Vocês vão ver que vai ficar bem maior, tá? Então ficou bem maior, certo? Ficou bem maior, ficou um pouco desproporcional. Um text align, ele está em centro, só que daí ele não centralizou aqui, certo? Deixa eu ver se eu tiro esse max width aqui, vamos ver. Ok, tirando o max width, tá? Então, eu modifiquei um pouco aqui, tá? Então, no meu título do meu site ali, no meu título do sobre mim, né? Sobre o desenvolvedor, né? Sobre o desenvolvedor. Então ficou sobre o numa linha e desenvolvedor na próxima linha, certo? Claro que o título para vocês aí, vocês vão colocar o título que vocês acharem mais conveniente, certo? Então ficou centralizado, eu tirei o max width, ficou bem centralizado, ficou bem legal, tá? Eu botei um tamanho de letra de 3%, 3 rem. Esse 3 rem para quê? Para destacar o meu título, né? Porque o título, ele é um título, né? Ele é um título de nível 1, então é o título que fica mais destacado em todo o nosso projeto. E aí eu não fiz mais nada. A cor eu deixei Alice Blue. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Margem eu deixei de 3% e fecha chaves. Ponto text P abre chaves. Também coloquei o max width de 480 px e eu vou tirar. Vamos ver? Ok. Ele herdou, tá? Ele pegou todo o meu background, né? Todo o meu container, certo? Toda a minha container, ele pegou aqui toda a minha container. As letras já têm uma proporção um pouquinho maior, certo? Para quem está lendo. A cor F5, F5, F5. Text Align Center. Margem de 3%. Só que eu posso... Aqui onde é que eu tirei... Aqui onde eu tirei o Max Width, eu posso colocar também fonte... Font size, eu posso colocar, por exemplo, como se trata de um título, 1.8, do título não, de um parágrafo, eu posso colocar 1.8 rem, certo? Então, 1.8 rem e já ficou legal, tá? 1.8 rem, no máximo 2.0 ou 2, certo? Bom, beleza. O nosso botão, né? O nosso botão que nós temos ali do WhatsApp,
Eu deixei ele como estava, não dei estilo nenhum, ele herdou o estilo original, certo? Ele herdou o estilo original, ok? Então ele está bem à esquerda, abaixo no final do meu parágrafo. Bom, depois disso, deixa eu só me achar aqui, só um pouquinho. Ok, e aí nós temos agora sobre o projeto. Como nós já temos os estilos do nosso do nosso do nosso não do ai, me fugiu a palavra agora. Ai, gente, me fugiu a palavra. Peraí, deixa eu me lembrar aqui. Do nosso bootstrap, tá? Como nós temos o estilo do nosso bootstrap, então ele já está perfeito. Eu vou alternar a janela aqui agora para a nossa página principal. Vocês podem perceber, quem enxerga, né, vai perceber que nós temos o quê? Nós temos 4 itens no nosso sobre o projeto. Lembra que a gente fez, né? Então nós temos o primeiro título, segundo título, terceiro título, quarto título. Só que eu botei tudo como primeiro título aí, se vocês baixaram o HTML, vocês podem perceber como é que ficou. Certo? Então, duas coisas aqui agora. Sobre o projeto. E os vídeos do YouTube, eles já tomaram conta própria porque eles usam, né? No nosso sobre o projeto, a gente está usando o Bootstrap e o YouTube ele já usa o Bootstrap por natureza, certo? Então isso no nosso modo de desenvolvedor aqui, para quem enxerga como pode ver, olha só, no nosso normal nós temos 4 itens do nosso sobre o projeto, que nós temos o quê? 2 linhas e 2 colunas. No original, tá? Na tela grande, não no modo de desenvolvedor, na tela normal. Nós temos 2 colunas e 2 linhas, né? Nós temos na primeira coluna um título e o parágrafo. Na segunda coluna, na primeira linha, outro título e outro parágrafo. Na segunda linha, na primeira coluna, nós temos mais um título e mais um parágrafo. E na quarta coluna, né, na segunda coluna, na segunda linha, melhor dizendo, na segunda coluna, na segunda linha, isso bagunça a mente. Nós temos o último título e o último parágrafo. Então nós temos 4 itens, né, dividido em 2 linhas e 2 colunas, certo? Só que aqui no modo desenvolvedor, nós só temos uma coluna e 4 itens, 4 linhas. Tá? Então nós temos uma coluna e 4 linhas. Isso já está estilizado, já está pronto. Não precisamos mexer nisso aqui no Media Query, certo? Não precisamos mexer, certo? Ele já adotou o padrão do Bootstrap. Agora, se vocês quiserem, né, modificar, vocês podem modificar o tamanho das letras, tá? Mas não há necessidade, que já está tudo certinho aqui. Os nossos vídeos, nós temos, lembrando que no nosso projeto original aqui na nossa tela grande, nós temos uma coluna, nós temos uma linha e 2 colunas. Ou seja, os 2 vídeos estão um ao lado do outro, ocupando 2 colunas em somente uma linha. E no nosso modo de desenvolvedor, que é onde é que eu vejo as telas para dispositivos mobile ou com telas menores, tá? Nós temos 2 linhas e uma coluna, ok? Então muda. No normal nós temos 2 colunas e uma linha, e no desenvolvedor nós temos 2 linhas e uma coluna, ao contrário. E aí nós temos o nosso formulário de contato, que está tudo já estilizado aqui também no nosso CSS, tá?
no nosso CSS aqui dentro do Media Query, ok? Então, para não ficar muito longo, porque agora vem uma gama enorme de coisas, certo? Eu vou deixar esse documento aqui atualizado para vocês e aí vocês podem deixar aí nos comentários se vocês precisam de uma explicação maior, tá? Se vocês precisam de uma explicação maior em relação a isso. Bom, agora eu quero falar um pouquinho do nosso próximo projeto, certo? Bom, como vocês sabem desde o início, certo? Desde o início, eu tenho dito que esse projeto que a gente criou aqui é um projeto muito simples, bem para iniciante mesmo, né? Para quem está iniciando, quer iniciar no mundo do HTML, do front-end, ok? Nós temos algo muito simples aqui, certo? Algo muito simples. O formulário, inclusive, ele está um pouco maior do que o normal que a gente deve ter, certo? As letras são menores, o tamanho dos campos são menores, o tamanho do campo de texto, né? A mensagem que o usuário vai digitar é menor, o tamanho dos botões são menores também, tá? E o nosso código, certo? Então nós temos algo muito simples aqui, 2 vídeos, né? Sobre o projeto, sobre você, ok? Então, o que a gente vai fazer isso acontecer? Esse projeto aqui, ele vai modificar e aí vão ter mais conhecimentos, certo? Vão ter mais conhecimentos, onde a gente vai estar criando outro ambiente para esse projeto. Esse projeto aqui vai ficar como está, certo? Vai ficar como está. A nossa playlist vai ser desenvolvimento web, né? A nossa próxima playlist, desenvolvimento web modularizado, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar páginas de fato, a gente não vai criar uma homepage, né? A gente não vai criar uma homepage, mas a gente vai criar páginas e a gente vai modularizar essas páginas com muito uso de JavaScript, gente. Tá? Então, o próximo site era esse, os apartes que eu fiz aí nos vídeos anteriores, né? Das dicas que eu passei aí, né? Dos spoilers, né? Como a gente fala. Certo? Então, a gente vai pegar esse nosso projeto aqui, ele vai ficar bem maior, ok? Vai ficar bem maior, mas nós vamos fazer um site modularizado, né? O que eu quero dizer com modularizado? A gente vai criar o site e a gente vai criar 3 pastas diferentes. Uma pasta chamada template, outra pasta resource, que é a pasta que vocês já estão acostumados, mas a única diferente é a templates, a resource e a vendors, para a gente usar coisas que não são de nossa criação, tá? São de criação de outros. Por exemplo, o Bootstrap, não fui eu que criei o Bootstrap, então eu coloco ela dentro da vendors. Se eu quiser, por exemplo, usar outro tipo de estilo pronto, eu posso usar o Boolean, por exemplo, que é um estilo Bootstrap. E aí eu vou usar dentro da vendors. Por exemplo, eu tenho alguma imagem que não fui eu que criei, mas eu busquei lá na internet. Eu vou botar dentro da vendors, certo? Tudo dentro de cada pastinha, né, gente? Eu não vou simplesmente chegar e soltar tudo ali dentro da vendors. Eu vou criar um Bootstrap, eu vou criar um Boolean, por exemplo. Eu vou criar um CSS, uma IMG, uma JS, um JavaScript, né? JS, para colocar as coisas dentro da vendors que não fui eu que criei. Dentro da resource é onde eu vou colocar o que eu for criar. Minhas imagens, né? Por exemplo, eu tenho aqui a imagem da minha pessoa, né?
a minha foto aqui no início aqui do projeto. Eu tenho o logo do meu projeto, certo? Então esse projeto é meu, tá, pessoal? Para usar com esse mesmo nome aqui, a gente precisa daí... Mas enfim, isso eu não vou falar sobre isso, tá? Na verdade, você pode usar até o mesmo nome se quiser, mas daí vai ter que buscar uma extensão aí que seja tranquila. Enfim. Tá? Então eu tenho aqui acessibilidadetotal.com.br. Tá? Esse projeto ele deu uma seguradinha nas rédeas, né? Eu estou com outras metas aí da empresa que eu trabalho e eu preciso concluir isso até o final do ano, no máximo até janeiro. Então eu dei uma parada aí no projeto, certo? Mas então o que eu quero focar é justamente nisso, né? A gente vai criar as nossas páginas. Dentro das templates a gente vai criar o que vai ir dentro das nossas páginas, né? Então nós vamos ter várias seções. Por exemplo, aqui no nosso explorador de arquivos do Visual Studio, tá? Nós temos o quê? Deixa eu recolher aqui. Tá, eu recolhi aqui só para vocês ter noção do que eu estou falando e para ficar mais fácil para eu conseguir explicar. Então nós vamos ter uma pasta templates, nós vamos ter uma pasta resource, nós vamos ter uma pasta vendors, nós vamos ter o index.html e outros de outras páginas, por exemplo, sobre mim, sobre o projeto, tá? Então vamos focar nessas três: index, sobre mim e sobre o projeto. Aqui no geral, né? No geral, fora das pastas, na raiz do nosso projeto, a gente vai criar a index, a gente vai criar sobre mim, né? E sobre o desenvolvedor, vamos dizer assim, e sobre o projeto. São 3 arquivos, .html. Dentro da pasta template, a gente vai criar a mesma coisa, tá? Só que menos a index. Então, aqui a gente vai criar na raiz, fora a index, a gente vai criar sobre o desenvolvedor e sobre o projeto. Dentro da pasta templates, eu vou criar sobre o desenvolvedor e sobre o projeto, também .html. Só que qual a diferença de dentro da pasta para fora da pasta, para a raiz? A diferença é que na raiz a gente não vai escrever nada, com exceção, né? Com exceção do chamado para o que está dentro sobre o desenvolvedor, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó, raiz do projeto, sobre o desenvolvedor.html. Aqui eu só vou fazer a ligação do que vai estar dentro da minha pasta template sobre o desenvolvedor. Então, dentro da minha pasta templates eu tenho sobre o desenvolvedor.html. Dentro desse eu não tenho a estrutura do HTML, certo? Eu não tenho a estrutura do HTML, eu só tenho a seção e tudo que eu vou escrever dentro de subtítulos e parágrafos, certo? E aí na raiz do meu projeto, onde que eu tenho sobre o desenvolvedor.html abaixo do index.html, por exemplo, ali eu vou só chamar o que está dentro do template. E na index, que é a página principal, aí eu vou estar criando as coisas para que tudo isso seja interligado. Então, se você já está ansioso para ver como é que isso tudo vai funcionar do modo bem explicado e um pouco mais demorado também, porque isso gera tempo, certo? E lembrando que esse curso é totalmente gratuito, a única coisa que eu peço é que se inscrevam no canal, né, e deixem as dúvidas. Então é um curso totalmente gratuito para vocês, tá? Com acessibilidade. Vejam bem que nenhum vídeo meu foi sem acessibilidade. Tentei explicar o máximo que eu pude explicar para quem não enxerga, certo? Então para você que enxerga vai tirar isso de letra,
tá? Vai ser bem tranquilo para quem não enxerga que eu preciso explicar mais. Então, se você achar que eu estou sendo muito enrolado no que eu estou explicando, então você está no canal errado, tá? Você está no canal errado, por quê? Porque aqui eu vou explicar sim 100% do que eu tenho que explicar para que um cego consiga desenvolver um próprio site com HTML. Depois que eu terminar essa playlist desse que eu vou iniciar, tá? Esse aqui a gente concluiu, esse atual aqui a gente concluiu, ok? No próximo, então, desenvolvimento web, o nome da playlist vai ser, né? Desenvolvimento web modularizado. Depois disso, gente, mas eu acredito que vai ser só lá pro próximo ano, eu vou criar uma playlist de me fugiu agora a palavra. Eu vou criar uma outra playlist e vocês vão ficar sabendo aí no período dos outros vídeos. Eu vou deixar, não vou dar um spoiler agora no canal desse vídeo aqui, senão vocês vão ficar muito expectativos aí. Então, em algum dos outros vídeos eu vou estar comentando qual é que vai ser a próxima playlist, certo? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? A gente concluiu aqui, então, o nosso projeto. Ele tá bem legal, o estilo. Óbvio que, como eu falei, não adianta me criticar, tá? As explicações que eu dou é para cegos. Então, se você tá saco cheio de ouvir os meus vídeos, né, nem precisa. Daí, mas se você acha que é interessante também os desenvolvedores, de um modo geral, estar explicando as coisas um pouco mais para que os cegos consigam evoluir nos cursos, porque nos cursos de Python e de Java eu auxiliei alguns cegos, né, na parte de desenvolvimento, ok? E com vídeos que viram aí da Lura e da Udemy, né, onde aqui coloca assim, aí aqui a gente vai trocar e vai botar isso, né? Então eu faço numa linguagem que o cego consiga compreender bem, certo? Pode não ficar bonito, pode não ficar como um desenvolvedor diferente de mim achou que ia ficar, mas não estou preocupado. O que me interessa é que um cego esteja conseguindo compreender. Você que já é desenvolvedor profissional, não me critica, tá? Se for para fazer crítica, que faça uma crítica construtiva e não uma crítica destrutiva. Então é só isso, pessoal, que eu quero deixar aí para vocês. Espero que gostem da nossa próxima playlist, que já vai iniciar na sequência, certo? E basicamente é isso, tá, pessoal? Então, concluímos por aqui. Espero que todos tenham gostado. E até o nosso próximo, então. Nossa próxima playlist é desenvolvimento web modularizado, com muito uso de JavaScript. Ok? Forte abraço e até!